Muito boa noite, bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos e bem-vindas a esse nosso canal Delcy Jardim, Nova Humanidade. Eu espero que vocês estejam todos bem, todas bem. Nós vamos então, como de costume, nós vamos hoje conversar um pouquinho sobre um aspecto que envolve a questão da meditação, a questão da espiritualidade, hoje bem mais na questão mesmo da meditação, né? Um ponto importante aqui que eu selecionei, aspectos sobre a conversa interior. Aspectos sobre a conversa interior, que na verdade é um pilar importantíssimo da própria prática de meditação, do autoconhecimento, né? A conversa interior. E eu vou trazer aqui vários aspectos dessa conversa interior, né, do que significa isso, e eu gostaria também muito, como sempre, que vocês fossem aí colocando os seus comentários a respeito disso, a respeito desse contexto, né, da conversa interior, especialmente porque a maioria de vocês aqui já tem praticado muito a meditação, especialmente ali, né, a conversa interior envolve muitos aspectos, como nós vamos ver aqui, e ela envolve desde a elaboração dos pensamentos, a elaboração do pensamento, né, essa coisa que nós fazemos antes de externar com a fala, né, a gente vai estruturar o pensamento, isso também faz parte de uma conversa interior, e da mesma maneira, quando nós elaboramos uma questão que nós queremos resolver, né, ou essa questão nos vem, né, nós podemos elaborar a questão, ou essa questão pode nos vir e nos atormentar, que também aí é uma conversa interior, mas às vezes pode ser até uma discussão interior, né? E esse aspecto também nós vamos analisar aqui. Eu sempre gostei muito quando a conversa vem de dentro, assim, do profundo, né? Essa conversa interna, na qual nós podemos elaborar um pensamento. E eu gosto muito também de quando esses pensamentos vêm da maneira que, às vezes, eles não são propriamente, parecem não serem produzidos propriamente pela mente, né? Mas que eles vêm no sentido de, enquanto eles vão aparecendo, eles vão estruturando algo novo, né? Uma forma de ver diferente. E eu sempre utilizei isso justamente para trazer a elucidação de algum ponto relativo a um conceito que eu precisava passar, né? Então, eu sempre fico muito feliz quando essas conversas aparecem. Eu lembro sempre que, desde que eu comecei a escrever, eu sempre utilizei muito essa questão da conversa para justamente elaborar, né, os pontos de vista. Lembra daquela questão dos ângulos de visão, né? Ângulos de visão é uma conversa interna, interior, muito importante, né? Porque ela nos permite conversar como se nós estivéssemos em pontos de vista diferentes de uma mesma situação, né? Então isso é bem interessante, é bem importante assim da gente entender isso, né? Nós podemos conversar conosco, né? Conosco na elaboração daquele pensamento, mas ao mesmo tempo tentando analisar como seria a visão de um ângulo diferente daquele que foi o nosso original, né? Nosso original. E olhando para isso aqui, nós vemos vários aspectos, né? Então, tem a elaboração de um pensamento, tem a possibilidade de se colocar num lugar do outro, né? E entraria também nos termos aquele como uma empatia, né? Como se colocar no lugar do outro, observar o outro, ver o outro, né? E ver também as possibilidades de pensamento distintas da nossa e tentar trazer isso para o nosso coração, né? Trazer isso para a nossa mente, entendimento profundo. Mas existem várias outras possibilidades. Eu anotei algumas coisas aqui para nós analisarmos, porque sempre existem muitos pontos de vista, existem lados, né? Sempre existem muitos lados em qualquer coisa, né? Em qualquer coisa, muitos lados. Então, vamos analisar alguns lados dessas diferentes formas, desses diferentes pontos, né, desses diferentes aspectos sobre essa conversa interior. Então, por exemplo, assim, nós podemos analisar, por exemplo,
uma conversa provocada, né? O que seria uma conversa provocada? Por uma questão externa, né? Como, por exemplo, aquilo que nós levamos ali para a nossa bolha, né? O que é a bolha, né? É a tentativa de dar um significado diferente para um evento, né? Trazer aquele evento para uma conversa, né? Já para isso a gente faz lá a conversa na bolha, né? E vai dar um significado diferente, né? Essa conversa provocada, ela também pode ser por um pensamento recorrente, né? Lembra aquelas coisas que vêm, né? Tem pensamentos recorrentes de várias maneiras também. Tem vários ângulos diferentes de pensamento recorrente. Tem aquele pensamento recorrente que ele pode ser positivo, né? Quando é algo que nós precisamos elaborar, e tem aquele pensamento recorrente que a gente sabe que são coisas negativas, né? Que nos colocam para baixo, ou um pensamento negativo sobre algo, né, sobre algo que vai ocorrer de uma forma negativa, né, como, por exemplo, tem pessoas que têm pensamentos assim de desastres, de catástrofe, né, que vai acontecer algo ruim, né, algo mal, né, e também é relativo à sua imagem, né, tem o pensamento que a conversa que vem reforçando, abaixando a autoestima, né, trazendo ali a pessoa para uma negatividade mesmo, como a gente diz, né, e tem aí também uma conversa, um outro aspecto, teria a conversa por deslocamento. Deslocamento é interessante a gente analisar. Que seria a conversa por deslocamento? Quando uma perturbação nos tira do nosso centro, né? Deslocou a pessoa do seu centro, tirou ela do seu foco natural. E tem a desidentificação também, né? Então tem o deslocamento, que é quando a pessoa se perturba, ela se identifica com a situação, ela sai de si, e teria a desidentificação no sentido de que há um problema, aí já entramos na questão do problema, né, gerado ali por uma neurose, uma coisa que está um problema de ordem psicológica mesmo, né, que aí precisaria também ter uma análise, né, porque essa desidentificação, ela perturba a mente, a vida, né, ela tira, a pessoa já nem consegue o seu centro mais, né, ela fica lá periferia, ela não consegue se enxergar, se centrar mais, né, então é bem diferente. Então tenho essa conversa por deslocamento, no sentido de uma desidentificação, e muitas vezes as pessoas até confundem, né, lembra que a gente sempre fala sobre essa questão de prestar atenção, né? Prestar atenção quando nós estamos fazendo uma meditação no sentido de realmente nos conhecermos ou de reforçarmos determinadas características, né? Quando nós não conseguimos fazer esse exercício do deslocamento positivo no sentido de analisar ângulos diferentes, né? A possibilidade de avaliar se o meu ponto de vista é realmente o verdadeiro, né? Quando eu não tenho essa capacidade, né, eu posso sim estar reforçando determinadas características negativas, e aí a meditação, ela lembra, né, a meditação, ela vai servir como um reforço para dizer que os outros é que são o problema e não o meu ponto de vista, tá? Isso é muito frequente acontecer com meditadores até profissionais, né? Reforçar determinadas características, a gente tem que se cuidar sempre nesse aspecto também. E tem a conversa involuntária, e aí nós entramos em vários aspectos aqui. A conversa involuntária, né? São esses pensamentos recorrentes, como a gente já tinha mais ou menos analisado aqui, né? Provocada, involuntária, né? Provocada, involuntária, aparecem os pensamentos recorrentes ali, aqueles mesmos pensamentos também que a gente pode sempre analisar assim, aqueles que vêm no sentido de nos tira do nosso centro, né? Até lá, agora o pessoal que vai entrar no nível 2 ali sabe que lá saibam, ou fiquem sabendo que no nível 2 ali tem algumas técnicas para justamente tirar esses pensamentos, né, recorrentes, essas coisinhas que ficam às vezes grudadas na nossa cabeça, assim, né? Só não tira, e aí já vale a brincadeira que se faz sempre lá, né? Só não tira aquelas musiquinhas chatas que ficam ali repetindo na nossa cabeça. Mas os pensamentos recorrentes, eles também são conversas involuntárias, né? Porque ficam entrando na nossa mente, entrando na nossa cabeça, e aí fica gerando um tipo de conversa que, na verdade, não foi a nossa conversa original, né? Aquilo que nós estimulamos, né? Apareceu. Também existe aí
eu coloquei um ponto que não seria assim tão positivo, né? Mas existe uma conversa involuntária que pode ser a bem positiva, quando nós estamos numa meditação profunda, muito profunda, né? E que isso nos leva, ou nos traz, uma conversa involuntária, e essa conversa involuntária geralmente é a resposta a algo. E essa conversa involuntária também tem vários pontos, né, vários aspectos, vários níveis, né? Essa conversa involuntária gerada pela meditação profunda, né? Quando a gente só lembra quando volta, né? A gente só lembra da conversa involuntária gerada pela meditação profunda quando a gente volta desse estado meditativo. E ela geralmente nos traz um significado sobre algum evento, alguma coisa que nós estejamos ali passando, e também ela pode ser algo que vai despertar muito tempo depois, como um conhecimento inato, né? Fica algo impregnado em nós como um grande conhecimento, assim. Então, muitas vezes, as pessoas relatam assim que dentro dessa conversa involuntária por meditação profunda, que tem certeza que algo ocorreu e que até teve uma conversa, mas não sabe o que era. E aí alguns ficam até perturbados, né? Perguntam às vezes até, mas para que vale isso, né? Vale justamente porque ali ocorreu, sim, uma resolução profunda e inconsciente, né? Resolução profunda e inconsciente são aquelas nas quais nós podemos, sim, ter ultrapassado uma grande barreira de consciência, podemos ter entendido algo de uma maneira muito profunda, e ali nós trazemos dentro do nosso ser aquela resposta que, quando nós, digamos assim, ativar seria encontrou o motivo, o gatilho, e aquilo ali, em vez de ter a reação, tem a resposta, né? Ou seja, tem a resolução. Né? Reflexão profunda em estado que leva a uma meditação. Né? Então, tem a conversa por uma reflexão profunda em um estado que leva a uma meditação. Né? E, em geral, isso também pode ter o sono como uma resposta. Existe também, né, aquela questão assim do falar sozinho. Né? Falar sozinho também é conversa interna, só que às vezes ela pode ser externa. Né? O conversar sozinho na elaboração dessa conversa mais interna, ela nos ajuda em vários aspectos. Né? Então, agora, quando é o falar sozinho em voz alta, por exemplo, né, eu gosto sempre de colocar alguns sentidos aqui nisso. Tá? Então, falar sozinho, ela é diferente de uma conversa interior silenciosa. Né? Falar sozinho, assim, quando a gente externa, pode ser muito mais o reforço de uma característica e a solidificação de um padrão em si, e que pode até gerar aí, né, o ser fruto de uma dissociação, aquela dissociação de caráter que a gente tinha mais ou menos conversado aqui no início. Tá? Então, agora, existe essa conversa do falar em voz alta, existe um aspecto positivo nela também. Quando essa conversa ela vem por uma necessidade de estar convicto em relação a resolver algo, ou em estar presente para que gere um propósito firme, ou um firme propósito para resolver algo. Então, por exemplo, assim, às vezes a gente não tem uma força interna para nos incentivar, para nos trazer aquela força que vai mover o que nós precisamos. A gente chama, eu chamo muitas vezes, né? Vocês já leram isso em vários aspectos, a raiva positiva. Então, em alguns momentos, não adianta simplesmente ficar assim muito passivo, não adianta ficar muito só na meditação vai resolver tudo. Não, às vezes a gente tem que ter uma atitude positiva, né? Uma atitude real. Então, muitas vezes, essa conversa externa mesmo, né? Às vezes a gente pode até usar o espelho, vai lá na frente do espelho, fala com convicção aquilo que precisa ser mudado, eu preciso ter força, gerar força. Aquilo ali gera, sim, uma grande modificação no nosso padrão. Nós estamos nos olhando nos olhos, no espelho, reforçando, né? Colocando para fora algo. Isso nos traz para o presente, vai reforçando aquela... Né? Nós estamos ouvindo
estamos reforçando, estamos trazendo a nossa mente para o presente, isso aí tudo vai gerando um caminho também neural ali, isso tudo, tem essas técnicas todas aí nós podemos analisar em vários sites, em vários estudos, né? Sempre tem isso tudo, né? Tanto o remoer, né? Aqui tem aqueles que falam em voz alta só para remoer, né? Remoer sentimentos, mágoas, angústias, aí, né? Isso aí é o reforço negativo da conversa interior. Agora, essa conversa interior que ela gera presença e gera força para determinar um passo a seguir, ela é bem importante em muitos momentos. Ela sim precisa ser realizada, né? Em muitos momentos a gente precisa sim entender que precisa gerar aquela força que não é simplesmente na conversa passiva, mas precisa ser externa, né? Precisa falar mesmo, né? Precisa estar convicto. Então, em muitos momentos, sim, nós precisamos dessa conversa externa também, né? Que é diferente do falar sozinho, aquele do remoer, que é diferente do conversar sozinho. E existe também né, o falar consigo também é útil para aqueles que querem aprender algo, né? O falar consigo também é útil para quem vai aprender alguma coisa, né? Quando nós estamos assim, claro que hoje, o que a gente vê hoje, né? Hoje a gente vê assim uma pressa para assimilar tudo, né? Às vezes até eu me pego também até estimulando que leiam mais rápido, mas a gente sabe que o processamento de determinadas coisas exige assim um tempo, e esse tempo ele pode até ser acelerado quando nós mentalizamos aquilo que nós lemos, né, no sentido de integrar um conhecimento ou de elaborar mentalmente, né? Quando nós conversamos sobre algo, até tem várias técnicas para aprender, né, para aprendizagem, que colocam assim que quando nós elaboramos como se nós estivéssemos dando uma aula, né, isso se torna muito mais fácil de nós mesmos aprendermos, porque na hora que nós repetimos aquilo, né, seja em voz alta ou mentalmente, nós estamos elaborando o pensamento com o sentido de entendimento daquilo ali. Então, assim, o que eu quero também colocar aqui nesse momento é que quando nós elaboramos os nossos pensamentos, nós também estamos, né, quando nós falamos dos nossos pensamentos, quando nós mastigamos eles, né, nós estamos também fazendo aquele velho processamento de ideias, né, processamento de sentimentos. Né, e aí, quando nós levamos isso para a bolha, né, quando nós entendemos essas conversas e levamos elas para uma bolha, né, no sentido de aí sim dar um significado diferente, fica muito mais fácil, né, fica muito mais claro. Então, a conversa interior, ela acontece sempre, mas ela tem vários aspectos. Então, nós precisamos sempre também colocar o sentido real dessa conversa, né? Não no sentido de que ela possa ser algo que nos atrapalhe, que fique gerando ali um ruído, né? Lembra da nossa conversa sobre ruído, né? Ruído, aquilo que está ali se repetindo sem que nós demos a devida atenção, né? Mas que está ali gerando retirando a energia, né? Retirando energia. Então, o que pode ser também um ruído? Um ruído é isso. É um pensamento que nós não processamos, né? É uma imagem que a gente não está elaborando, é um sentimento que nós não demos o significado real e ele fica ali como um padrão se repetindo, né? Um padrão também, né? Um padrão de vida, um padrão que a gente repite também é um ruído e isso gera aí um problema que nós precisamos dar um significado diferente em algum momento, né? Então, essa questão da conversa interior, ela é bem importante, né? Sempre nós vamos precisar rever isso aqui, ver como nós elaboramos isso e fazer essas distinções, né? Lembrando sempre que quando nós precisamos dar uma ordem, né, para nós, lembra sempre daquela regra de que o nosso cérebro não entende o não, né? Então, por exemplo, assim, jamais nós vamos fazer uma conversa com o sentido de reforçar uma característica positiva, dizendo eu não posso ser tal coisa, né? Porque ela vai entender como podendo ser tal coisa, né? Então, isso é algo que a gente precisa sempre também ter presente, né? Que precisa ser quando nós vamos
reforçar uma característica, dar uma ordem sempre positiva, né? Sempre bem positiva, clara, assim, né? Eu faço tal coisa, eu posso determinada coisa, né? Nesse sentido, assim, então, tá? Então, era mais ou menos isso, um assunto profundo, breve, e eu penso que esse tema, ele realmente pode voltar ainda algum dia para cá, né? Pode voltar, posso elaborar melhor, inclusive essa questão das diferenças, né? É muito bom a gente poder entender assim que existem vários tipos, né? E identificar esses tipos de conversa, né? Quando elas vêm para nos alimentar, quando elas vêm para dar um significado diferente na nossa vida e quando ela é uma elaboração, um processamento correto de um pensamento, de uma emoção, que vai nos ajudar lá quando nós vamos dissolver isso numa técnica como a resolução profunda, né?